Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, a gente tá aqui pra gravar mais um MD Ensino Cast. E a gente tá aqui hoje com Luiz Murat. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Ju. Um prazer estar aqui. A gente vai falar hoje sobre transporte aeromédico. Eu tava conversando com o Luiz antes de começar esse podcast que é algo que o Gabriel não pode nem ouvir isso. Mas eu tenho interesse. Aí quem sabe, você já não virou uma futura. Né? O Gabriel não pode ouvir isso não, mas eu acho muito legal, muito legal. Eu sou suspeito pra falar. Eu queria trabalhar com trauma, assim, sempre tive uma quedinha nessa área. Enfim, a vida me trouxe para outros caminhos, mas nunca é tarde, Ju. Vai que... Bom, o Luiz, ele é médico, acabou a residência já, né, de medicina de emergência. Perfeito. Ele é médico emergencista, fez residência aqui no Hospital Jaime, né? Isso. Ele é operador de suporte médico, ele trabalha com transporte aeromédico, atendimento pré-hospitalar, é emergencista no Hospital das Clínicas. Perfeito. Aí um currículo bem amplo em medicina de emergência, né, Luiz? Isso aí. Então me conta um pouco da sua história, como que você chegou até aqui, por que você escolheu essa área, tanto a medicina de emergência quanto o transporte. Ju, é o que eu sempre falo quando me perguntam com relação à emergência, né? Eu acho que quando a gente pensa em ser médico, lá de criança, como criança, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, a primeira referência que a gente tem é bem, sem querer entregar a minha idade, mas a gente assistia Plantão Médico na Globo, nas noites da Globo, né? O George Clooney lá fazendo plantão médico, então a gente sempre pensava naquele ambiente de emergência, de sala vermelha, de paciente grave chegando ali na hora zero e você tendo que fazer o primeiro atendimento estabilizando, né? Depois que eu entrei na faculdade, e a gente ainda teve uma parte de emergência, mesmo logo no início, a gente tinha uma disciplina que era de habilidades médicas, inclusive tinha uma enfermeira muito boa que dava aula pra gente, uma professora saudosa, Kátia Piccoli, e ela que apresentou inclusive o SAMU pra gente, então dali já começou o mosquitinho da emergência a picar a gente, né? E pensando nessa parte de pré-hospitalar. Durante a faculdade, eu confesso que a minha prioridade foi neurocirurgia como primeira opção de residência. Não sei porquê, neurocirurgia. Acho uma especialidade incrível, fantástica. Inclusive um colega nosso, o Renatinho, você lembra do Renatinho? O Renatinho fez neurocirurgia, ele era da minha sala. Renatinho Scalfone. Scalfone? Renatinho estudou com a gente. E o Renatinho, ele fez neurocirurgia, então acho que ele já garantiu esse sonho por nós dois. Só que quando eu me formei, a medicina de emergência como especialidade, ela estava recém sido reconhecida, né? 2015, 2016, que a especialidade foi reconhecida pela MB. Então, durante a faculdade, eu não tive contato com a especialidade em si. Mas, depois de formado, como a maioria dos egressos da faculdade de medicina, fui trabalhar com emergência. Então, já era uma coisa que eu gostava, então eu criei mais vínculo ainda. E quando surgiu a oportunidade de fazer a residência aqui no estado, eu fiz os 3 anos de residência, completei. E hoje não me arrependo, sou apaixonado pela área. E eu acho que ainda é uma área que tem muito a ser explorada e muitas oportunidades, sem dúvida nenhuma. Legal. E a medicina de emergência como residência, você sabe quanto tempo que começou? Então, já existia não era uma residência em si, como se diz, oficial, porque a especialidade ainda não era reconhecida, mas desde a década de 90 em Porto Alegre já existia como se fosse um R+, de clínica médica dentro de emergência, né? E a especialidade sendo reconhecida a partir de 2015 e 2016 já começaram as primeiras residências oficiais, né? No Ceará, Porto Alegre, São Paulo, que foram as pioneiras. E no ano seguinte, 2017, a gente já conseguiu abrir aqui no nosso estado. 2017. Legal. E aí tá todo vapor, né? Vai abrir mais. A gente está assim, como é uma especialidade nova, relativamente nova, a gente ainda, como eu falei, tem muito que explorar, tem muitas oportunidades. Se você parar para pensar em quantas salas vermelhas existem no nosso país afora, aí, né, um país continental, você vê que existem muitas oportunidades aí de ter um emergencista, pelo menos, em cada uma dessas salas vermelhas. Então, legal. E hoje a medicina de emergência, ela pode vir tanto da residência, como você fez, como da prova também, né, de medicina. Perfeito, né? Você tem a prova de título, hoje pela Abramed, né, pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Claro que você tem que cumprir os requisitos, como qualquer outra prova de título, mas também é uma opção plausível aí. Entendi. E
A gente fala aqui um pouquinho dessa prova porque a gente está com uma proposta nova aí, a gente não vai trazer muitos detalhes, muito spoiler, mas para quem tem interesse nessa área de medicina de emergência, fica ligado aí na MD Ensino que a gente vai trazer muita coisa boa, né? A prova de título é uma opção, assim também como tem pós-graduação e tal, e a residência médica. E existe muito questionamento, o que é melhor fazer? Eu acho que sem dúvida nenhuma, aí é uma opinião pessoal, eu acredito que muitos compartilham dessa opinião. A residência é sempre a melhor opção, mas a gente sabe que cada um sabe a sua realidade, tem gente que não tem tempo, gente que não tem como, até a condição financeira, né, de você ficar vivendo só com a bolsa da residência, enfim. Então tem vários cenários, não julgo nenhum deles, mas aqueles que podem fazer residência eu acho que é uma opção muito boa, porque você tem uma carga horária de treinamento muito boa que eu acho que no final acaba até fazendo um pouco de diferença, sim. Legal. E em relação ao transporte aeromédico, assim, como que você chegou? O que precisa ser feito para chegar até o transporte aeromédico? São cursos? O que tem? Sim, é mais uma paixão que eu tenho, né? Sempre gostei muito de aviação, então você juntar a parte de resgate de emergência e aviação é um prato cheio, né? Então é uma coisa que eu sou apaixonado, sempre fui. E quando surgiu a oportunidade, eu agarrei mesmo. Para você fazer o transporte aeromédico hoje, você tem algumas opções. Você pode ser tanto de uma empresa privada, que faça transporte aeromédico, ou de uma empresa pública, né? Por exemplo, bombeiro, polícia, SAMU, em diversos estados que operam, que existem essa parte de operação de resgate e transporte aeromédico, então tem várias opções. O que vai diferenciar um do outro é justamente a formação, né? Os caminhos que você vai seguir para chegar entre um e outro. Para você fazer parte como eu sou um operador de suporte médico, você precisa de um treinamento específico que é dado pelas unidades aéreas públicas, né? Então as unidades aeropúblicas são grupamentos aéreos públicas, né? Seja do Estado ou do governo federal. E normalmente está vinculado às forças de segurança pública, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil ou Polícia Rodoviária Federal. E eles passam um treinamento, que é um treinamento vinculado a uma regulamentação da própria ANAC, onde você treina os profissionais de saúde, principalmente médico e enfermeiro, para além do cuidado com o paciente ali grave, do transporte, do resgate aeromédico, você tem algumas outras atribuições ali como tripulante da segurança da operação, da segurança do voo, tudo isso. Uma outra forma é você fazer cursos, treinamentos, ou até mesmo pós-graduação que você tem em medicina aeroespacial, para poder trabalhar em empresa privada. Nas empresas privadas, normalmente o que você faz é um transporte aeromédico, você não costuma fazer resgate, né? Igual a gente faz lá de pousar numa rodovia para atender um pré-hospitalar. Fica mais com relação a uma transferência de paciente, né? A gente viu isso muito na época da Covid, de pacientes que saíam de estados, né, do norte, nordeste, para ir para São Paulo, em UTIs aéreas, né? E aí, obviamente, uma equipe médica, enfermeiro, eventualmente fisioterapeuta, enfim, para fazer o transporte desses doentes para grandes centros. E precisa de algum pré-requisito para você fazer esses... Eu só vou lá, me matriculo, ou eu preciso ser emergencista, eu preciso ter um RQE antes, não. Eu formei hoje e posso amanhã procurar. O ideal é que você tenha um pouco de experiência, né? Não formar hoje e procurar. Poder procurar pode, porque você... Acho que conhecimento nunca é demais, né, Ju? Mas, obviamente, principalmente se tratando da parte de transporte aeromédico em empresas privadas, você vai ter que ter um network, né? Porque ainda é uma coisa um pouco restrita. Até porque é de grande responsabilidade, então né, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para você poder executar com segurança ali a operação. Então, não é só se formar e ir lá procurar, não. E como é que está o mercado de trabalho? Você acha que está fechado? Você acha que... Eu acho que não é fechado, mas é um pouco restrito até pela quantidade de empresas que você tem que fazem o transporte aéreo aqui no Brasil, né? A gente não tem uma gama muito grande, igual você tem nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, mas é um mercado que com certeza está crescendo e futuramente isso vai ser cada vez mais disponível, acredito eu, e então você vai ter uma demanda maior de pessoas para poder trabalhar nisso aí, sim. Você acha que financeiramente vale a pena? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Assim,
ganha um pouco a mais, com certeza, mas vale a pena sim. Legal, então para quem está escutando esse podcast que se interessou, você incentiva realmente a... Com certeza. Se você gosta dessa parte de aviação, de resgate aéreo, de transporte aéreo, acho que vale a pena sim buscar, treinar, se capacitar, porque é uma área muito, muito, muito boa mesmo. Muito legal, bacana de fazer. Legal. E qual que é a importância do transporte aeromédico na emergência? Ju, acho que a principal importância é a questão do tempo-resposta, né? A aeronave ela consegue muito mais rápido que, por exemplo, um transporte terrestre. No caso do resgate aeromédico, que a gente faz muito com asa rotativa, né, com helicópteros, a gente consegue chegar onde, eventualmente, o transporte terrestre não chega. Né? Às vezes numa mata, numa área mais restrita, a gente consegue pousar e prestar socorro a esse paciente. Né? Quantas vezes a gente já viu resgate, até aqui no estado acontece com bastante frequência, de parapentista, que cai nas pedras, aí vai uma aeronave lá, uma asa rotativa, um helicóptero consegue acessar, coisa que por terra às vezes fica muito difícil. Então a vantagem do transporte aéreo é principalmente a questão do tempo. A gente consegue fazer um resgate e um transporte desse paciente de forma mais rápida do que seria no transporte terrestre. Então quando a gente fala de emergência, o tempo, você sabe que é essencial, né? Principalmente as doenças tempo-respostas e o trauma, o AVC, o infarto, a gente consegue diminuir bastante o tempo que esse paciente vai ser levado para uma referência ou algo nesse sentido. E vocês recebem treinamento para atuar nessas áreas mais remotas? Com certeza. Precisa de treinamento, porque é uma operação de risco. Não estou falando de risco de inseguro, tá? Mas é uma operação em que você precisa ficar muito atento, porque um mínimo detalhe ali, um mínimo erro, uma distração pode levar a um acidente e aí acabar a operação botando em risco a segurança da operação. Então é muito importante que se tenha um treinamento, sim, específico para isso. Inclusive, no curso de operador de suporte médico que a gente faz, a gente tem até curso de sobrevivência. Porque você imagina, não no caso de um acidente, mas também contando com isso, mas se a aeronave tem uma pane, você precisa pousar no meio de uma mata. Até o resgate chegar, às vezes já está, né, no entardecer. Quem resgata o resgate? Exatamente, tem isso, quem resgata o resgate. Então, até o resgate chegar ali, você tem que saber se virar, fazer um fogo, saber o que comer, como comer, fazer um abrigo para se proteger da chuva, do frio. Então, é muito importante que você tenha treinamento. E não só para isso, né, Ju? Até a parte de comunicação dentro da cabine ali da aeronave, nas operações, ela é muito importante. A forma como você se comunica, ela faz total diferença. Então, por exemplo, quando a gente está voando para buscar um paciente, para fazer um resgate, é sempre uma coisa muito séria. A gente chama de cabine estéreo, né? A gente só fala o que é de fato essencial para que nenhuma distração aconteça e a gente possa aí botar em risco a operação. Legal, bacana. E o que mais te incentiva assim, a continuar? O que mais te motiva na área? Ju, é uma paixão não só pessoal, que eu sempre tive, mas eu acho que o trabalho que a gente exerce ele é muito importante. Você ter a consciência de que você conseguiu ir lá resgatar um doente e levar ele para uma referência num tempo hábil, assim, rápido demais, e salvar a vida daquele paciente, salvar um cérebro, salvar um coração, cara, isso é impagável. Então eu acho que a motivação vem justamente daí, de a gente poder fazer o melhor para o nosso paciente ali no melhor tempo possível. Legal. E o que você acha que tem de mais desafio na área? Eu acho que o maior desafio, Ju, é justamente isso que eu falei, a questão do treinamento, né? É muito importante, coisa que a gente às vezes nem imagina que é importante, o físico, né? A gente tem que estar muito bem fisicamente, porque é uma situação extremamente desgastante. Né? Os voos que a gente faz com a aeronave, a própria vibração da aeronave, dependendo de quantos voos você faz no dia, a própria vibração da aeronave, o barulho da aeronave, você chega no dia assim, cansado. E eventualmente você vai ter que pousar num lugar e acessar um paciente numa área um pouco mais restrita, vai ter que subir um morro ou descer um morro, ou correr para chegar no paciente um pouco mais rápido. Então, se você não estiver bem fisicamente, até isso pode impactar negativamente ali na sua assistência. Então, acho que o maior desafio hoje é isso. E também a questão de disponibilidade, né? A gente tem lugares aí que, infelizmente, a gente não tem um grupamento aéreo que faça esse tipo de resgate, né? Falando em questão de Brasil, né? Pensando numa forma
do país continental que a gente tem. Então, mas eu acredito, cara, que em breve a gente vai estar disponível aí para todos os lugares. Legal. E o que mais você costuma atender? Tem de tudo? Tem grávida, parto, AVC? Tudo. Parto, assim, parto normalmente a gente não faz, até porque uma paciente em trabalho de parto dentro da aeronave é um pouco complicado, porque se um trabalho de parto ali ativo, um período expulsivo, como é que você vai fazer um parto na aeronave? Só para os nossos telespectadores aí terem um pouco de noção, quando a gente faz o resgate no helicóptero, né, numa asa rotativa, o espaço é muito pequeno, então você não tem muito espaço para fazer intervenções, né? E talvez até isso seja um desafio, porque, por exemplo, se o paciente entrar em PCR ali no meio da aeronave, no meio do voo, você vai ter que pousar. Como é que você faz uma RCP ali em voo? É muito apertado, você não tem posição para poder fazer uma RCP de qualidade. Entendeu? Já aconteceu alguma vez? Comigo não. Já sei histórias que aconteceu e aí você vai ter que pousar. Só que imagina você passando por uma área de mata fechada, você vai pousar onde? E aí, você faz o quê? Oi? Reanima do jeito que dá? Reanima do jeito que dá e tem que pousar. Assim. E dentro da aeronave vocês têm tudo? Pousar. Tem tudo. Assim, uma UTI móvel, né? Uhum. Não é uma ambulância que voa. Né? Às vezes as pessoas acham, não, é uma ambulância que voa. Não é bem assim. Porque a operação é um pouco diferente, tem características um pouco diferentes. Apesar de ser, sim, né, pela portaria, uma ambulância tipo E, né, que é considerada uma ambulância avançada. Mas a gente tem tudo que a gente precisa ali dentro, nas mãos ali. Mas tem essa questão que eu falei, assim, é um desafio. Por isso que também a importância de um treinamento, porque quando a gente está voando, pelo menos eu faço isso, todo mundo é treinado para isso, a gente já vai olhando assim, lugar para pousar. Para qualquer pane que tiver, ou se o paciente tiver alguma intercorrência, a gente saber, a gente passou há 3 minutos atrás numa região que era um campo descoberto que dava para pousar. Entendi. Então a gente não simplesmente fica lá, igual o pessoal acha, passeando de helicóptero. Não é bem assim não, uma operação é muito séria e tem que ser assim. Entendi. Mas assim, vocês atendem, tem alguma indicação do transporte? Quais são os principais casos? O que mais... O que a gente mais atende é pré-hospitalar, normalmente relacionado a trauma, né? Não é incomum a gente pousar em rodovia para atender um acidente, às vezes múltiplas vítimas, que eventualmente nós somos os primeiros a chegar, até por conta da velocidade que a gente vai. Mas muito tempo-resposta, AVC, infarto, isso é muito comum. Criança também é paciente pediátrico, a gente costuma pegar. A gestante que fica um pouco mais restrita, principalmente em trabalho de parto, por conta dessa restrição que a gente tem dentro da aeronave, né? A gente acaba colocando a segurança até do próprio paciente em risco se a gente faz um transporte inadvertido dessa forma. E você consegue... Você teve enfermeiro? Sim, com você? Sim. A equipe é o piloto? É o piloto, um médico, um enfermeiro e um operador aerotático, que normalmente é um profissional de segurança pública, um militar ou civil, um policial civil, enfim, que auxilia a gente ali na operação. Legal. E você consegue fazer um manejo hemodinâmico ali O que você consegue fazer? Ju, o ideal é que a gente tente compensar esse paciente o máximo possível para a gente poder fazer um transporte, como eu falei, sem intercorrências. Porque intercorrência e voo pode ser um problema para a gente. Um desafio, inclusive. Então a gente tenta compensar o paciente no máximo em terra para que a gente possa voar sem nenhum problema. Mas com certeza a gente já chega lá na cena pensando na frente, né? Então quando a gente embarca o paciente na aeronave, se eu sei que é um paciente que pode intercorrer, por exemplo, com uma hipotensão, com uma agitação, a gente já deixa tudo em stand-by lá. Uma droga já em stand-by, uma droga vasoativa, um sedativo em stand-by, para se isso acontecer durante o voo, a gente conseguir fazer de forma rápida ali o manejo e tentar segurar esse paciente até o pouso e fazer de uma forma mais adequada. Entendi. E ventilação mecânica, tem tudo? Tudo. E existe alguma influência da pressão atmosférica nesse paciente? Com certeza. Assim, nas operações que a gente faz de asa rotativa de helicóptero, principalmente aqui no nosso estado, que é um estado baixo, assim, a gente não tem muita região de montanhas altas e a gente opera muito no litoral, isso acaba que não influencia tanto como uma aeronave de asa fixa, por exemplo, um avião que vai voar ali a 35 mil pés, ou seja, muito alto. Apesar da cabine ser pressurizada, ou seja, ainda que você voe, a cabine tenta manter ali mais ou menos a pressão atmosférica o mais próximo a nível do mar, um pouco mais baixo do que isso,
você tem, sim, as leis da física, entre elas as leis da expansão dos gases. Então, quanto mais você sobe, o gás vai expandir. Então, você imagina um paciente com pneumotórax, que às vezes é um pneumotórax laminar, que você não identificou, não diagnosticou. A partir do momento que você começa a subir, aquele pneumotórax vai aumentando. Isso pode trazer uma consequência desastrosa para você, se você não se antever com relação a isso e não tratar. Uma outra coisa também, um paciente entubado, que está com cuff insuflado, com ar. O ar vai expandir. E aquele cuff pode tanto fazer uma lesão na traqueia, porque ele vai aumentar a pressão ali dentro, ou mesmo pocar, como dizemos nós capixabas, né? Ou estourar, e você tem uma perda ali da proteção da sua via aérea por conta de um cuff desse. Então, normalmente, a gente insufla com água. Que legal. Justamente para evitar esse tipo de situação. Eu não sabia. E você já teve que entubar em voo? Graças a Deus não, mas é como eu falei. Sortudo, hein? Fazer procedimento durante o voo, Ju, ele é muito complicado, porque eventualmente você não vai conseguir fazer de forma adequada. Então, o ideal, aí eu estou falando mais de asa rotativa de helicóptero, que é as operações que eu faço. Então, você vai ter que pousar para poder fazer o manejo adequado desse paciente. Por isso que é muito importante, em terra, a gente tentar estabilizar o máximo possível daquele paciente para a gente evitar intercorrência e voo. Vou dar um exemplo prático. Às vezes a gente chega num local, um TCE moderado, que o paciente chegou na origem com Glasgow, sei lá, de 12, 13, e quando você chegou na cena ele já está com Glasgow ali de 10, ou seja, você vê que pode piorar. E aí você vai ter 1 hora de transporte para chegar na referência. Será que não é melhor, então, você garantir uma via aérea avançada nesse paciente, uma via aérea definitiva, para você não evitar ter intercorrência durante o voo? É quando você chegar na origem, se for necessário, vai estubar, enfim. Mas esse tipo de situação que você se precaver de uma eventual intercorrência é muito importante. Isso legal. A gente tem que ter na cabeça. Por isso que o treinamento é importante. Legal, porque assim, não dá para ser protocolar, né? Não, porque senão a gente deixa passar alguma coisa e isso pode... A gente fala aqui em algumas situações que é por isso que a IA não vai tomar nosso não lugar. Não vai. Ela não tem condições. Vai nos auxiliar, mas certamente tomar o nosso lugar não vai. Porque assim, tem situações que aí você falou, é o que a gente está vendo, a nossa interpretação. Percepção. Não tem como você seguir a risca um protocolo. Não, até o feeling, né? Da situação ali, você fala, isso aqui não tá legal, isso aqui tem cara de que vai piorar, já vi esse filme antes. Tem essa situação. Aquela vozinha, você fala, o paciente tá esquisito, o enfermeiro fala. Esse paciente tá esquisito, você pode ir que... Você olha no monitor, tem nada. Pressão PAM de 75, frequência cardíaca de 90, mas... Exatamente, mas você olha pra carinha deles e fala, vai dar ruim. Então, é meio que ser preemptivo, né? E a gente fala que tem muito médico que fica desesperado na hora do plantão porque parece que tá apagando fogos. Sim. Mas quando a gente estuda e né, se dedica e, enfim, faz todo o processo de conhecimento, a gente vê que, é lógico, existem intercorrências que a gente não prevê. Sim. A gente se prepara ao máximo para que não aconteça intercorrência, mas tem algumas que a gente não consegue prever. Porque quando você já consegue chegar nesse paciente antes dele intercorrer, você evita uma confusão no seu plantão. Sim, com certeza. Porque se você já pega esse paciente, insuficiência respiratória, parada cardíaca, isso gera um estresse, uma demanda sua muito grande. Com certeza. E plantão, querendo ou não, é estressante, né? Independente. Sim, com certeza. Então, você saber manejar isso, não ficar apagando fogos, você saber quando atuar, e para fazer isso você precisa estudar. Lógico, sem dúvida. Se capacitar, estudar, se atualizar, isso aí, sem dúvida nenhuma. E se expor, né? Trabalhar, ir para o campo, fazer a residência como você fez, fazer os treinamentos como é que você fez, que aí você vai ter essa malícia, né? Vou entubar antes, porque eu sei que ele pode piorar. Exatamente. E ter uma intercorrência dessa no meio do voo vai ser caótico. Exatamente. Então, você já se posiciona antes. Muito legal. Exatamente. Luiz, qual que foi uma situação assim que chamou muito a sua atenção, uma situação que realmente marcou você? Ju, tiveram 2 situações, uma que eu estava presente, a outra que eu não estava presente, mas que foi uma situação muito legal e que mostrou a importância de um trabalho coordenado ali de equipe, e o uso da aeronave fez a diferença. Foi um infarto, uma oclusão coronária aguda lá, né, o famoso infarto com supra, de uma paciente que estava no município aqui, do litoral aqui do estado,
e a paciente instabilizou, teve PCR e tal, enfim. E aí foi empenhado o recurso aéreo para poder trazer essa paciente o mais rápido possível para cá, e a gente precisou utilizar o trombolítico, que nessa época a gente tinha na aeronave, foi ano passado, foi recente esse caso, e a gente conseguiu trombolizar essa paciente, estabilizar ela pro voo. Antes do voo, assim, fez a dose de ataque, foi a alteplase, né? Fez a dose de ataque. Durante o voo estava ocorrendo ali a segunda e depois a terceira etapa. E a paciente chegou aqui estável, grave ainda, estava entubado, choque cardiogênico, estável, mas conseguimos levar para o CAT. Fez o cateterismo, a angioplastia, colocou o stent. 8 dias depois, essa paciente teve alta hospitalar. Caramba. Então, assim, foi um caso, até arrepio de falar, porque assim, não estava presente, mas a equipe brilhou muito nessa situação e mostrou como esse trabalho coordenado e a presença da aeronave ali para fazer o transporte rápido fez total diferença. Tanto de levar a medicação quanto de fazer o transporte rápido dessa paciente. E uma outra situação, que parece até uma coisa que acontece só em São Paulo, a gente teve um acidente numa rodovia aqui próxima, ali, da região metropolitana aqui de Vitória, paciente com TCE grave, uma unidade terrestre nossa estava no local, entubou o paciente, estabilizou o paciente, mas por conta do trânsito, o trânsito estava absurdo por conta do acidente, a unidade terrestre não conseguia passar. E aí foi empenhado, aí nesse plantão estava o recurso aéreo, a gente pousou no meio da rodovia, praticamente, para conseguir pegar esse paciente e levar até a referência de trauma. Então as pessoas acham assim, não, a aeronave só vai em lugar muito longe. Não, cara, aqui perto, assim, eles estavam a, 20 minutos do hospital, só que eles não estavam conseguindo passar. Então fez total diferença, a aeronave pousou no meio da rodovia, então uma operação de risco, mas a gente conseguiu embarcar o paciente, levar ele para referência de forma rápida, e depois fiquei sabendo também que ele ficou ótimo, graças a Deus. Que bom. Então foi muito legal essa situação também. Pô, eu acho massa, assim, eu dou valor demais, assim, pra quem faz isso, porque realmente é muito bonito, assim. A gente se vê se acontecer comigo, eu gostaria também que alguém Com fosse certeza. lá e me buscasse no meio da rodovia e me salvasse, entendeu? Se fosse o Luiz, talvez não, mas... E as pessoas têm muito disso, né? As pessoas, quando vê o helicóptero, vê a aeronave, eu acho que vê esperança, Sim. Sinceramente. Quando elas veem, falam, putz, tô salvo, porque agora vão chegar as pessoas que vão resolver, vão chegar as pessoas que vão me levar rápido e as coisas vão ficar tudo bem. A gente vê os médicos hoje sendo tão desvalorizados, né? Assim, tanto pela... A gente tem vários motivos para isso e até boto a culpa na gente mesmo, na nossa própria... Enfim, por N motivos, mas quando a gente vê isso de serviços que funcionam bem, com médicos dedicados, e a própria população vai reconhecer quando certeza, é bem feito. Sem dúvida. A gente tem, infelizmente, muita desvalorização. A gente está vendo aí políticos que estão invadindo hospitais para mostrar médico dormindo. Enfim, uma coisa muito baixaria, né? Baixaria, essa é a palavra. uma coisa feia, assim, de acontecer. Mas ver um serviço muito bem feito, eu acho que é para mostrar que a nossa equipe, a nossa medicina, ela tem esperança e tem excelentes profissionais. Tem sim. E para valorizar a gente mesmo, porque a gente não faz isso esperando nada em troca de ninguém, assim. A gente não espera, mas é muito bom que você falou que você salvar uma vida, você fez isso por ele, você não fez isso pelo reconhecimento que o governador vai te dar um parabéns. Até porque a gente é anônimo, ninguém sabe que foi o Luiz, que foi fulano, o ciclano. Lá na UTI, porque se fosse a pegar isso, a gente vai se frustrar, porque realmente, mas a gente faz, e é esse realmente o motivo pra gente estar aqui, e eu ainda acredito muito na nossa classe, eu acho que... Não, e a gente que trabalha com doente crítico, né, Jô? Eu acho que a nossa melhor satisfação é ver o paciente sair bem, cara. Assim, a gente fala, putz, cara, missão cumprida, fiz o que pude, tudo que a gente estudou, tudo que a gente se capacitou, a gente colocou em prática e deu certo. Legal. Então, eu acho que isso que é importante. Para quem está querendo seguir essa área, o que você deixaria aí de recomendação, de dica, até a própria área de medicina de emergência? O que você... Ju, eu acho que a principal dica é se capacitar, estudar, se atualizar. Como eu falei no início, a gente tem pessoas em diferentes cenários, diferentes situações de vida.
Mas hoje a gente tem muitos caminhos que pode seguir, desde a residência até uma pós-graduação, ou mesmo a prova de título, quando você completa os pré-requisitos. Então, eu acredito que o principal são as pessoas buscarem mesmo. E hoje, cara, acho que diferente de tempos passados, hoje a gente tem informação na palma da mão, a gente tem uma gama muito grande de oportunidades, de cursos bons para poder fazer, para poder se capacitar. Então, eu acredito muito que só não se capacita, só não se atualiza de verdade, Ju, sem falso moralismo. Quem não quer. Sim. Então, eu acho que a melhor dica é essa. Os alunos que estão assistindo a gente e que pensam em fazer essa parte de aeromédica, se capacite, estude, faça cursos, se entrar em algum serviço que faça parte de uma unidade aérea pública e tiver a oportunidade de fazer o curso de operador de suporte médico, faça, porque é um curso fantástico, maravilhoso e vira uma chave assim, de vida mesmo, não só para profissão, não só profissional, mas de vida. Então, eu acho que vale a pena. Legal. E para a área de medicina de emergência também, né? É uma área que com certeza, pro futuro... É o que eu falei. É uma especialidade ainda relativamente muito recente, você vê. A gente vai fazer 10 anos aí de especialidade reconhecida. E se você parar para pensar em quantas salas vermelhas, quantas emergências você tem nesse país enorme e o quanto precisa de um emergencista ali, o céu é limite. Né? A gente fez até concursos públicos agora, inclusive esse que eu entrei, já está tendo vaga para emergencistas, coisas que, cara, pouco tempo atrás era impensável. Sim. Então a gente está vendo uma gama de oportunidades assim, absurda. E aí vem aquela velha história, mas eu vou viver de plantão, mas aí a gente pode até gravar um podcast sobre isso. O nome do podcast vai ser Vou Viver de Plantão? Vou Viver de Plantão? Não é bem assim, não é bem assim. Não outro plantão também não é tão ruim. Tem os prós Quando você e contras. consegue aprender a lidar com o plantão, ele fica muito menos estressante. Com certeza. Assim, o estresse do plantão, eu acredito que seja a questão que você tem que estar sempre atento, sempre ligado, na atividade, dependendo do plantão que você dá. Mas não é aquele que você sai do hospital falando, vou chutar tudo pro alto, nunca mais quero fazer isso. Pelo menos eu não saio assim. Sim. Entendeu? É um estresse, só que é um estresse bom, que você fala, fiz o meu melhor, deu certo ou não deu. Enfim, a gente consegue manejar isso aí. E eu vejo assim, que o meu nível de estresse, quando eu comecei, meu nível de estresse hoje é muito menor, porque antes, eu não tinha tanta experiência em intubação. Aí cada intubação era um momento de tensão. Você ficava, né? Aí você ia funcionar mais um momento de tensão. Hoje não, hoje você vai muito mais tranquilo, né? Já entende já o ambiente, já tem vários planos na cabeça. Se essa intubação não der errado, eu posso fazer uma crico, eu posso, enfim, chamar meu colega. Eu tenho já planos bem traçados. Isso diminui o nível de estresse absurdamente. Você chega em casa muito mais tranquilo. Você chega em casa, você chega uma dor nas costas, uma tensão. Fala, caramba, parece que eu fui espancado no plantão. Mas não, é porque você vai realmente estudando, aprendendo, se desenvolvendo. E você consegue manejar o plantão de uma forma muito mais tranquila. Tranquilo, sem dúvida menos nenhuma. Estressante. Sem dúvida nenhuma. Então, como você falou, não, de todo não é tão ruim assim. Não é tão ruim, não. E como que é a escala de vocês lá no transporte? A gente faz um plantão por semana. De 12? De 12, um plantão de 12 horas por semana, de dia, né? Entendi. O que atrapalha, às vezes, eventualmente, é a questão de tempo, né? A meteorologia, ela acaba influenciando muito, né? Um tempo muito fechado, às vezes a gente vai para a região de montanha, então está o clima fechado, nuvens muito baixas, infelizmente a gente não consegue acessar. Talvez a meteorologia seja o nosso maior inimigo, vamos dizer assim, para a parte aérea. Eu esqueci de perguntar, quanto tempo que dura o processo todo até você conseguir realmente a formação, para você realmente conseguir depois começar a dar plantão no transporte aéreo? Ju, isso é muito variável, como eu falei, né? Se você tem já experiência como profissional médico e tal, fez cursos, se capacitou, eventualmente com um network bom, você consegue entrar dentro de uma empresa privada de transporte aeromédico e fazer um bom trabalho. Mas o curso dura quanto tempo? Depende, você tem desde pós-graduação de medicina aeroespacial até cursos que duram um final de semana, cursos que duram 5, 6 dias. O último curso que a gente fez de operador de suporte médico foi uma semana de curso, curso excelente, um curso muito bom mesmo. A gente, inclusive, teve estágio de sobrevivência, como eu falei, né, justamente para se uma aeronave cair, pousar, Luiz, o que você acha? A gente sabia se virar. Lá, então foi muito bom. Até atividade aquática. Assim, que legal. É um curso puxado, mas vale a pena.
por isso que eu falei assim, ele vira uma chave assim, impressionante. Eu gosto dessas coisas diferentes. A Ju se dá bem lá. Junada, Jucone. A Ju se dá bem lá. Tô pensando, hein? Luiz, muito obrigada. Acabou? Acabou. Passou rápido. Você quer deixar um último comentário, falar alguma coisa? Pra quem tá vindo aí nessa pegada aí da medicina de emergência. Primeiro eu queria agradecer, tá? De verdade. Fazia tempo que a gente não se via, né? Mas só pelas redes sociais. Muito feliz em estar aqui com você. Muito feliz de ver sua trajetória também, tá? Vou puxar seu saco agora, porque é verdade isso. O Luiz é mais um convidado aqui que veio da época do AP, né? Verdade. Já passou Quantos anos tem? Não precisa falar, né? Foi ontem, pô. Foi ontem, semana passada. Eu vi você no estágio fora do Brasil. Foi. Fantástico, muito legal. Parabéns mesmo, Ju. Mas o recado, Ju, que eu dou sempre quando eu converso até com meus alunos sempre procurar excelência, tá? Qualquer coisa que você faça, eu acho que de mediocridade o mundo já está cheio. Então, é sempre buscar excelência. E reconhecer, acima de tudo, que você precisa melhorar, que você tem deficiências, porque eu acho que esse é o primeiro passo. É a partir daí que você vai começar a estudar, que você vai começar a se capacitar e até deixar, às vezes, de ser um profissional muito arrogante, porque você sabe que tem muito disso, né? Quanto menos sabe, mais nariz em pé. Às vezes acontece isso. Então, principalmente para os alunos que estão assistindo a gente, que pensam em fazer residência, principalmente de emergência, é uma gama enorme de oportunidades dentro da medicina de emergência, uma especialidade fantástica. Então, aqueles que têm dúvida se faz ou não, faça. Porque vale a pena. Pô, muito legal, muito legal. E que para quem tá interessado realmente, fica ligado aí no Instagram, no YouTube do MD Ensino. A gente vai com toda certeza liberar muita coisa boa aí nesses próximos meses e dias. Show de bola. Obrigada, Luiz. Obrigado, Luiz. Ju, obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.